minutos, meio-dia mais 15 minutos. Olha, no final de semana, um incêndio, que as imagens viralizaram rapidamente nas redes sociais, atingiu um apartamento de um condomínio no bairro Luzia. Mas o que você pode fazer para prevenir esse tipo de acidente? Você está vendo aí as imagens desse incêndio. E, aliás, tem muita polêmica também. Eu recebi hoje pela manhã um vídeo encaminhado pelo Dr. Márcio Damasceno cobrando equipamentos do Corpo de Bombeiros. A chamada escada, como é o nome, Fábio Teles, da escada? Escada, como é, escudo? Plataforma aérea. Que, segundo o Dr. Márcio, preste atenção no que eu vou dizer agora, porque eu já vou chamar a Jéssica. Desde o governo Jackson Barreto, Belivaldo e Fábio Mitidieres, que a escada está em manutenção. Manutenção do estopopio da Gota Serena. São 12 horas e 16 minutos. Essa escada aí, ó. Como é o nome, Fábio Teles? Você quer plataforma? Não, esse que você está falando aí é o nome de uma empresa. Né? Ela é conhecida como Magiros, mas Magiros é o nome de uma fabricante. Mas é plataforma, é essa escada aí que é utilizada, pelo menos até onde eu sei. Eu vi uma escada dessa em Rondônia, 60 metros de altura ela consegue subir. Mas essa escada daqui, cadê? Está em manutenção? É verdade, Jéssica, que desde o governo Jackson Barreto, essa escada está em manutenção? São 12 horas e 17 minutos. Uma ótima tarde para você, Jéssica. Ótima tarde para você também, Fábio. Vamos por partes, para a gente não quebrar o raciocínio das coisas. Daqui a pouquinho a gente fala da escada, porque é muito importante a gente chamar a atenção das pessoas para a prevenção. São ações que nós temos que ficar em alerta para que a gente possa fazer no nosso dia a dia para evitar esses desastres. As imagens, desse apartamento chocam muito. Como eu não estou vendo o que está passando enquanto você estava falando, Fábio, mas tem as chamas e tem as imagens da parte interna desse apartamento. Uma mulher é a proprietária desse apartamento. As informações que a gente tem é que ela tinha acabado de quitar o apartamento e agora o apartamento ele está completamente destruído. Uma perícia do Corpo de Bombeiros já foi iniciada para saber as causas desse incêndio. E existe também uma perícia estrutural para saber da estrutura, dos danos, dos riscos por parte da Defesa Civil. A gente conversa aqui com a Coronel Maria, porque ela é subcomandante do Corpo de Bombeiros e ela tem algumas orientações. Porque muito provavelmente foi algum esquecimento, a gente pode falar assim, que eu sei que não tem nada concreto ainda, vocês estão estudando, mas se a gente se atentar, por exemplo, a tirar coisas da tomada, a gente evita os riscos de incêndios como que aconteceu, Coronel? Exatamente, não sabemos a causa ainda desse incêndio, foi feita a perícia no próprio dia e aí vai levantar qual a possível causa, mas a gente já pode passar algumas orientações para as pessoas a nível de segurança domiciliar, a respeito principalmente não sobrecarregar a corrente, não colocar diversos T's, você pode provocar um curto maior, ter cuidado antes de sair de casa, verificar se um ferro, qualquer outra coisa que possa provocar um aquecimento está fora da tomada. Verificar isso. Também a questão do gás, verificar se as válvulas estão fechadas, se as mangueiras estão na validade. Então, são dicas de segurança que realmente são muito eficientes, que evitam o princípio de incêndio ou o incêndio propriamente. Então, são orientações que a gente, mais uma vez, reforça e que são importantíssimas na hora de evitar um incidente como esse. Por exemplo, o ferro de passar é muito comum, a gente está lá no quarto, vai sair, vai passar ferro numa roupa para usar naquele mesmo momento e deixa em cima da cama. Se não esquece de tirar da tomada, ali existem materiais inflamáveis que vão levar a um incêndio. Então, justamente isso. Tem vezes que você vai fazer uma coisa, você diz, é rapidinho, vou passar numa pequena peça e coloca. E aí pode ser uma fonte de ignição. Então tem que ter esse cuidado, deixar realmente afastado de uma fonte de ignição, de um material que possa ser inflamado. Então, tirar da tomada e colocar num local com uma boa refrigeração, com uma boa ventilação, para evitar qualquer tipo de propagação. As imagens mostram que esse apartamento ele ficou completamente destruído, né? A estrutura, os móveis.
Na hora em que a gente está saindo de um ambiente, de um quarto, de uma cozinha, de uma sala, a gente não sabe o que deixou, o que esqueceu na tomada. É importante fechar as portas, porque se um incêndio acontecer, isso evita que ele se propague? Então, você vai enclausurando, você vai compartimentando ambientes e evita a propagação, porque o incêndio ele precisa justamente do oxigênio do ar. Então, ele já fica mais restrito. Então, evita com que ele se propague, ou pelo menos uma contenção mais rápida, até que possa haver uma ação aí mais efetiva, tanto do próprio condomínio como uma ação do Corpo de Bombeiros. Então, é importante sim fazer essa compartimentação, verificar primeiro se está tudo fora das tomadas, se realmente está toda uma logística de separação dos ambientes e fechando também as portas, vedando esses ambientes, é uma ferramenta a mais de segurança. Se um incêndio aconteceu, o que tem que fazer de imediato? Um princípio de incêndio. Então, no princípio de incêndio, a primeira informação, ligue para o Corpo de Bombeiros, 193. Nós somos os preparados e estamos 24 horas para agir. Aí, com as pessoas, no caso, numa edificação, como aquele de um prédio, nós temos os preventivos fixos daquele prédio, que são os extintores, sinalização, iluminação de emergência, a rede de hidrantes, tudo isso tem que estar funcionando. Para isso, a nossa diretoria de atividades técnicas faz vistorias e orientações nessas edificações. Porque um princípio de incêndio, primeiro liga para o Corpo de Bombeiros. Essa ordem é importante, porque tem vezes que você vai agir primeiro e você perde tempo ao acionar. Quanto mais cedo a gente chegar, mais efetivo podemos ser. Então aí você poderia pegar o extintor de incêndio, as pessoas que sabem, estão habilitadas ali, geralmente os funcionários do condomínio, dão um primeiro combate, mas anteriormente ligar para o Corpo de Bombeiros. E aí dá essa primeira ação, geralmente o princípio de incêndio, ele é para ser extinto com um extintor dimensionado para aquela área e não conseguindo, não sendo compatível, com certeza nós iremos chegar e daremos combate efetivo com os nossos recursos. Coronel, muita gente cobrou a presença dessa escada aqui que a gente está vendo e que o Fábio Henrique citou. E não só nessa ocorrência, mas em outras, que não houve a presença ou não houve a necessidade. Mas a informação que recebemos é que ela estaria em manutenção já há um bom tempo, sem ser utilizada também há um bom tempo. Qual a serventia atualmente dessa escadaria? É uma escada autoplataforma aérea, ela tem mais de 10 anos de uso pelo Corpo de Bombeiros, ela é para realmente edificações, ela alvorada, ela chega a uma altura de 57 metros, o correspondente a uma edificação de 18 pavimentos. Ela é muito importante no combate aéreo, mas ela não é a única ou imprescindível para diversas ocorrências, porque pela peculiaridade dela, ela precisa ter uma patolagem, ter uma área na rua para ser alvorada, a inclinação e o tipo de ocorrência. Naquele tipo de ocorrência, a forma mais eficiente foi a forma que o Corpo de Bombeiros adotou. É claro que quando a gente vai para a ocorrência, a gente leva, além dos recursos que a gente já tem, as informações que são necessárias, a gente leva a mais, para ser mais efetivo, para no mínimo mitigar os danos, para ser cada vez mais eficiente. Esse é o propósito. Tanto é que a gente vai com diversas viaturas, equipamentos, pessoas qualificadas, profissionais abnegados e principalmente também contando com os recursos que devem e que nós cobramos que tenham na edificação. Então ela é importante, mas naquela ocorrência ela não era imprescindível. Os meios que nós utilizamos foram muito eficientes, eram os mais indicados a serem utilizados. Por exemplo, nesse caso, nós poderíamos colocar com um jato dela, que daria esse resfriamento, esse primeiro combate pela parte externa, mas provavelmente o foco era mais adentro, então ele não iria ser tão efetivo chegando nessa parte específica do condomínio, aonde foi o princípio, aonde estavam mais as chamas. Realmente, a forma eficiente foi o que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Sergipe fez, adentrando a edificação, usando o sistema que constava com eles, e a gente estava equipado realmente para ter uma proximidade e ser efetivo no local onde estava com as chamas, porque a gente vai com equipamento que permite que a gente possa adentrar e trabalhar em altas temperaturas. Ou seja, o combate eficiente foi como nós adotamos, da forma interna. Ela seria um suporte a mais também para ser utilizado, como o próprio GTA. A gente acionou e estava lá, caso fosse necessário, a gente precisava dar a resposta imediata. Não foi necessário, ele estava presente, mas não foi acionado. Ou seja, diversos recursos, o Corpo de Bombeiros se prepara cada vez mais para ter equipamentos, viaturas e o próprio efetivo cada vez mais qualificado, para, dependendo do tipo de ocorrência, a gente poder escolher, selecionar qual o mais efetivo.
mais efetivo, reforço mais uma vez, foi o que nós adotamos. Ela é importantíssima, muito valiosa. Nesse momento, ela tem contratualmente toda uma manutenção a ser feita. Ela está no momento com uma peça, um sensor danificado. A empresa contratada já foi acionada e até esse fim de semana ela virá com essa peça e ela voltará a compor o que nós chamamos o trem de socorro. Ser mais uma peça muito importante para que o Corpo de Bombeiros preste o seu serviço com excelência, como foi o caso dessa ocorrência e todas as outras que nós trabalhamos. O Fábio Henrique tem uma interação para fazer com a gente. Oi, Fábio. É isso, Jéssica. Esse vídeo que nós vamos colocar agora foi encaminhado pelo Dr. Márlio Damasceno, que é advogado, e é advogado da ASPRA, que é a Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Sergipe. Coloque no ar, então, o que disse o Dr. Márlio Damasceno sobre esta situação do Corpo de Bombeiros. Na qualidade de assessor jurídico da ASPRA, tomamos conhecimento no último sábado de um incêndio ocorrido no bairro Luzia, em um edifício, mais precisamente no 7º andar. E o Corpo de Bombeiros foi acionado e, para nossa surpresa, diversos bombeiros militares relataram que a APA, Alta Plataforma Aérea, um veículo de suma importância para combate e salvamento em edificações acima de 3 andares, estava inoperante mais uma vez pela falta de manutenção. Não é de agora, é um problema que persiste desde o governo Jackson Barreto, que infelizmente não é equacionado. Quando o Ministério Público começa a fiscalizar, eles fazem uma manutenção e colocam ela em operação novamente. Porém, passada a fiscalização do Ministério Público, o problema torna a ocorrer. Então, mais uma vez, os bombeiros militares, no último sábado, nesse incêndio que ocorreu no bairro Luzia, estavam desassistidas de uma viatura que é extremamente cara, importante para salvamentos e combates a incêndios, como dissemos, em edificações acima de 3 andares e que, lamentavelmente, por falta de manutenção, não está podendo operar. A gente espera que o governo do estado e o comando do Corpo de Bombeiros adotem providências e o Ministério Público também possa fiscalizar para que essa viatura, que foi tão cara, esteja efetivamente a serviço da população sergipana. Jéssica, sobre o que disse o doutor Márlio, você acompanhou, a coronel já respondeu sobre a situação da escada. Apenas uma correção, quando eu falei no início que a escada estaria quebrada desde o governo Jackson Barreto, não, ela vem quebrando. Esse problema de manutenção, segundo a fonte que está me passando aqui, é uma fonte do Corpo de Bombeiros, obviamente que eu não vou revelar a fonte, que essa escada, desde o governo Jackson Barreto, ela vive nessa novela, quebra, conserta. É quando o Ministério Público, aí já foi o doutor Márlio que disse, quando o Ministério Público aperta, aí a escada aparece. Depois a escada quebra novamente. Jéssica. O Fábio Henrique, ele exibiu um vídeo, coronel, de um representante, o advogado da Associação dos Militares, do Corpo de Bombeiros, que fala que militares do Corpo de Bombeiros denunciaram que essa escada aqui, ela vem apresentando problemas desde o governo de Jackson Barreto e que ela estaria sem ser utilizada e que seria necessária a utilização dela no último sábado. Fala também que o Ministério Público, quando cobra, aí sim é quando ela é colocada em manutenção. A respeito disso, a senhora já deu muitas explicações falando sobre isso, né? Então, nós atuamos, independente de qualquer motivação, tem um contrato vigente de manutenção. Desde que adquirimos essa autoplataforma, ela é um veículo produzido na Finlândia, tem uma representante aqui, quando foi feita a aquisição, também é atrelado um contrato de manutenção. São feitas manutenções preventivas e as manutenções quando ela apresenta um problema, como agora apresentou esse problema em um sensor. Como todo veículo, mesmo fazendo todas as manutenções, de vez em quando pode apresentar. Todos os dias, nossas viaturas, nós fazemos testes com ela para
caso seja necessário, a gente poder levar essas viaturas em condições de serem operadas e de serem efetivas nas ocorrências. Então a gente todo dia, quando assume o serviço, a gente verifica a condição das nossas viaturas e dos equipamentos. O mesmo caso acontece com a APA, a nossa autoplataforma aérea. E são feitas manutenções, de vez em quando acontece de ter um problema como é o problema agora vigente, num sensor. É diferente, né? A plataforma é diferente dessa escada aqui, porque tem gente que inclusive estava confundindo você, né, Fábio Henrique? É totalmente diferente. E, na verdade, elas têm uma finalidade mais ou menos similar, que é para um combate numa situação aérea, né, numa edificação. E aí ela tem um sistema de combate a incêndio aplotada nela, e ela tem essa parte que fica vertical, ela tem muitos sensores sensíveis, porque, como eu falei anteriormente, ela precisa ser alvorada com determinadas condições de segurança, senão ela pode colocar em risco os próprios bombeiros que estão operando, e bem como não serem efetivas na hora de uma utilização. Ela chega até uma determinada altura, ela é importante, por isso que a gente sempre está, independente de qualquer motivação externa, somos diligentes, o contrato está sempre vigente, fazendo a manutenção. Como qualquer outro veículo, mesmo com tudo isso, com toda essa ação preventiva, algumas vezes ela apresenta algum outro problema, como foi. Rapidamente, todo dia, a gente faz o diagnóstico da mesma, apresentou esse problema, entramos em contato com a empresa e ela já verificou o que era o sensor, está trazendo a peça para substituir e ela voltará a operar, sendo mais um meio muito importante de prestação do nosso serviço à sociedade, mas não é o único. Reforçamos que o Corpo de Bombeiros tem diversos tipos de viaturas para os diversos tipos de ocorrência. Ela é mais uma peça muito importante, mas não é a única. Temos diversas. Na situação que a gente estava falando, ela não era, tínhamos outras, não foi a primeira solução pensada, ao contrário, pelas informações que nos passaram, o combate efetivo foi como a gente realmente deu, com as viaturas que chegaram até o local. Tanto é que a gente tinha mais recursos e não utilizamos, como o próprio GTA. A gente vai com mais recursos para que, dependendo da situação que a gente chega em loco, que a gente tem informações, mas a fidedignidade a gente só apura quando chega ao local. Aí verificou como é que a gente pode ser mais eficiente. E fomos eficientes. Chegamos rapidamente ao local, vidas foram preservadas, devolvemos aos demais condôminos rapidamente, não se alastrou, ficou para a própria edificação. Pela dinâmica do fogo, corria esse risco de propagar para outros apartamentos. Conseguimos fazer tudo isso de forma eficiente, com os recursos que nós julgamos os mais efetivos para aquele tipo de ocorrência. Muito obrigada, Coronel, pelas informações. Fábio Henrique.